Certo. Então, bom dia. Bom dia, pessoal. A gente vai começar nossa live. Espero que vocês tenham um bom sinal aí, tá bom? Vamos começar nossa live criando um mockup com o Illustrator. Assim como a gente prometeu, vou trazer para vocês, trazendo um mockup com a ferramenta simples, ferramenta show de bola, que é o meu Illustrator. Para começo de conversa, o que seria mockup? Para quem não sabe, mockup é aquele projeto de exposição de alguma arte específica de uma maneira mais para uma simulação do que seria isso na vida real, que seria isso o que seria isso na realidade mesmo, como se fosse no papel timbrado, como é que a tua logo seria expressa com um papel timbrado, como é que ela seria localizada, ou como é que ela seria exposta em um envelope, como é que ela seria exposta também no cartão de visita. Isso vai para portfólio online, como estava formulando o portfólio de respeito com o professor Cerejo. E aí, aquela minha aulinha de cartão digital, ó, aqui um mockupzinho de celular seria interessante. Então, são formas de você expor essa arte de uma maneira mais bacana, mais interessante para esse teu cliente. Imagina que você está criando aquela marca maravilhosa e aquela marca maravilhosa tem que ser exposta para esse teu cliente de uma maneira que ele perceba, que ele tenha uma prévia de qual seria a sua sensação de ter a marca no envelope, no papel timbrado, no cartão de visita, num tecido de alfaiateria, enfim, como é que seria exposto esse material que você deu tanto trabalho, tanto sangue para construir. Eu falo isso porque, lembrando do autor que é muito famoso, o tal de Walter Matos, ele conseguiu fazer de uma simples logo uma exposição magnífica de artes que foi basicamente o foco central de vender essa marca, essa logo simples, por um preço exorbitante. Por exemplo, essa marca aqui, ó, de um ateliê de Indocumentaria. Essa logozinha aqui, a princípio, ela é muito simples. Qualquer um de nós poderia ter feito, levando em base esse formato. Mas veja bem, você criar uma logo, assim como a gente falou lá na nossa aulinha de criação de logo, se vocês perderam, é só verificar no tutorial aí tanto no YouTube quanto do Twitch mesmo da própria Gracon. Criar uma logo, criar uma performance, criar uma identidade visual de uma empresa não é simplesmente criar um desenho bonito e jogar em cima de um produto específico. Você tem que contar a história dessa empresa nessa logo específica. Às vezes o cliente não entende, mas a história tem que estar ali explícita. Então, o que seria desse A aqui? Esse A com um pontinho em cima. Bom, para a gente desvendar esse mistério de por que é tão interessante a gente criar uma logo, criar uma arte específica para ter uma memória, para ter uma ênfase nessa marca, eu vou demonstrar por essa marcazinha aqui. A princípio, a gente olha para a marca e tem isso, um A com um ponto. Seria uma logo muito simples se a gente simplesmente jogasse isso no nosso papel, por exemplo. Pega um papel, imprime essa logo e vai mostrar para o teu cliente. Provavelmente, ele olharia para essa logo e falou assim: você me pediu tanto dinheiro, tanto tempo para tu criar, e tu me criou essa aí, sendo que a fonte já existe. Aí não, né? Não deu muito ênfase ao teu trabalho. Então, por que a gente tem que fazer mockup? A gente tem que usar materiais e artimanhas para criar uma história para essa logo, que essa logo não é simplesmente um A com um I. Essa logo, ela tem uma história, e aqui ele conta a história, depois vocês olham com mais calma. Ela tem uma história,
tem quais foram as referências, ele mostra quais foram as ferramentas, as referências que ele utilizou. Por isso que eu sempre bato na tecla. Quando você está criando qualquer coisa, use referências. Referências é uma maneira fácil e prática e certeira de pegar ideias, pegar inspirações corretas a respeito de alguma coisa. Porque se tem muitas referências àquilo que você está utilizando, então é certeza que você pode estar no caminho certo. Ou que está muito em voga e aí já vai para o campo do clichê, ou então está tão certo que está todo mundo utilizando. Beleza? E aí aqui tem as ferramentas, os modos de inspiração que ele teve. Foi um pingo de uma caneta, de pingo de tinta. Foi uma gama de lápis. Foi o que foi especificamente para originar essa minha logo? Esse A com um pingo. Então ele juntou o conceito, ele junta conceitos em si, e isso aqui a gente vai aprofundar mais na parte 2 da criação de logo. Ele cria conceito de arte, e aí a gente já vai para formatos em uma lógica numérica, como aquele que o professor Cerejo também falou, sobre criação. Eu ainda vou lembrar a palavra. Tem essa lógica aqui, que é uma criação matemática de círculos, e aí já vai quadrados perfeitos, círculos perfeitos, toda criação, uma criação em relação a essa arte, a essa lógica numérica. E aí vem, essa logozinha simples e maravilhosa, ela foi transformada em um tecido, Ele mostra como é que seria exposta essa logo em um tecido. E aí você vem uma harmonia de asa aqui com um pontinho, formando textura em tecido, formando cartões de visita, cartão de visita em várias tonalidades, em várias cores, modelos de rodapés institucionais, e aí vem padrões, o que seria feito dessa logo. Pode ser que muito desses materiais o cara que comprou nem utilize, mas é muito interessante você sugerir formatos para valorizar essa tua logo que tu tá fazendo. Imagina que você fez um trabalho de 1 ano e pensou, magnificou toda aquela ideia, e aí você concretizou essa ideia e no final você mostra só um pedaço de papel. O cara vai olhar, a pessoa vai olhar, o cliente vai olhar e falar assim: não, eu não quero porque você não me inspirou em relação a essa arte. E aí você mostra só 1 ou 2 funcionalidades, pode ser que foram justamente as 2 funcionalidades que o teu cliente não gostasse, e aí como é que ficaria, né? Então, não se apegue, não se prive em só 1 ou 2 visualizações de logo, peguem mais opções. E aí, ele transformou ela em padrões, para tecido, para fundo de parede. Inclusive, se vocês prestarem bem atenção aqui no finalzinho desse material, tem uma texturização a respeito dessa logo. E aí, criou aqui como é que se fosse um papel timbrado, qual seria a diagramação sugerida dele. E tipografia, como é que seria, quais foram as referências, onde seria utilizado essa tipografia, mais padrões, e assim vai com um mockup completo e perfeito, que é esse ponto que a gente quer, que eu quero que vocês cheguem. Quando eu trabalho com texturas em relação a uma logo, eu tenho que também entender qual é o sentido do meu cliente. Por exemplo, ateliê de documentaria. É mais no campo da tintura, mais no campo da pigmentação, do pincel, do pixelado. Então, seria interessante coisas que conversem, né? Que conversem com aquela ideia daquela empresa. Você não vai pegar um fundo todo mecanizado, todo que saia do padrão de como é que se entra nessa empresa, como é que se expressa a empresa, fazer um mock-up disso. Tá? Então, não entendi. É como se você estivesse conversando sobre materiais de artesanato, você está fazendo uma logo para materiais de artesanato,
e todos os mockups que você esteja mostrando para esse teu cliente, que é lá da parte do artesanato, tu pegue todo uma parte mais modernista, mais tecnológica. A ideia de tecnologia para mockup com ateliê, com artesanato não conversam, então o mockup ele não ficou muito interessante. Isso é uma coisa, é um aspecto a ser pensado na hora de você criar o seu mockup também. E aí ele verifica como é que seria texturizado, como é que seria explicado a respeito desse envelope, no aspecto do papel timbrado, do tecido, da capa. Isso aqui pode ser um tecido, pode ser a capa de um envelope, pode ser o verso desse papel, pode ser o que o cliente quiser. E aí ele dá sugestões de como desenhar essa logo, como expressar. E lembrem-se bem, a simplicidade é o que prevalece, porque o ponto central não é o design que você coloca, é a logo que você está expressando. Então o mockup ele não pode tirar o foco da logo específica, se for a logo esse o foco que tu esteja trabalhando. E aí é interessante você sempre prestar atenção qual é o objetivo em si desse teu mockup. Se é expressar uma logo, valorizem essa logo. Se é expressar uma arte em si, um desenho, uma foto, expressem e tenham atenção em relação a essa arte, a esse foco central. Senão, o mockup vai acabar sendo muito confuso e aquilo que você quer focar não seja focado e fique uma coisa, não entendi o que ela quis dizer, entendeu? E aí vem, vários modelos, vocês verem com calma isso, tá bom? E aí ele faz até uma amostragem de sites, tem a logozinha aqui no lado, como é que seria exposta. Isso tudo aqui o cliente dele usou? Pode ser que não, mas como eu falei, sugestões não foi o que faltou aqui. Ele bota até coisas que pode ser que ele nem tenha utilizado, como etiquetas, no ramo da moda, isso é muito utilizado, principalmente nas sacolas, E aí vai para canecas, utilizando mais ainda aquela textura que ele utilizou lá na frente, essa textura passou para canecas e tecidos em colorido e várias maneiras. Aqui é um portfólio de respeito, literalmente, para uma utilização bem bacana para a gente levar como base, levar para casa, estudar bastante esse estilo de mockup e sair dizendo, agora eu entendi o que significa ser mockup, beleza? E aí, beleza, aqui a gente já tem essas bases aqui, eu vou fechar isso aqui e vamos para a nossa realidade. A nossa realidade é iniciar as artes de mockup. Logicamente que eu não vou pedir de vocês para fazer todo aquele portfólio que a gente viu lá em Walter Matos. Vou pedir um mockup simples. E o que seria esse? Eu vou pedir, por exemplo, esse mockup aqui, Dá para fazer livremente. Thalita, eu ouvi dizer que mockup é melhor feito no Photoshop. Sim, mockup é melhor feito no Photoshop, sim, por conta da iluminação, por conta do trabalho de distorção de imagem, correção de imagem, objeto inteligente. Isso eu vou fazer uma parte 2 explicando a parte do mockup para Photoshop, é muito interessante, chega até a ser mais extensa que a parte de mockup aqui no Illustrator, porém, o Illustrator também não perde e é essa parte que a gente vai chegar, como fazer mockup no Illustrator. Primeiro a gente tem que pegar a nossa referência, vou pegar essa referência aqui mesmo, vou copiar essa imagem e jogar lá no meu querido amigo Illustrator. Chegaram gente falando, então eu não gosto de fazer coisas no Illustrator porque eles têm poucas iluminações, poucos efeitos, poucas ferramentas para se trabalhar quando a gente trabalha com imagens. Bom, é uma pena porque a maioria das coisas que eu faço para artes hoje em dia muitas das vezes são feitas no meu Illustrator, então eu não tenho muito o que reclamar dele, tá? Show de bola! Assim como eu fiz na aula da manhã, com trabalhos de layout, com trabalhos de
de introdução ao Illustrator especificamente, a gente estava falando sobre vetorização e lá eu expliquei a importância de trancar uma camada. Aqui eu vou usar a mesma ideia, já que a gente vai fazer basicamente o mesmo sentido, só que com algumas ressalvas. Então eu vou lá em Layers, vou travar essa minha Layers e criar uma nova, tá bom? Vou deixar essa minha logo, essa minha referência aqui chamada referência, certo? Essa minha referência, vou deixar aqui, e essa aqui que a gente vai mexer. Então, só aguardar um minutinho aqui para eu confirmar se tá tudo ok. Vocês estão me ouvindo bem? Tá travando o vídeo, porque eu começo logo falando rápido e esqueço de confirmar. Tá tudo ok? Tem 4 espectadores ali, tem 6 ali, eu não entendo qual a diferença disso, mas enfim. Tá tudo ok? Estão me ouvindo bem? Certo. Beleza. Ouvi um sim, tô feliz. Show de bola. Vamos aqui primeiro, então, já verificar o que seria que a gente iria trabalhar nesse meu mockup. Olha só, nesse meu mockup eu posso trabalhar da seguinte maneira. Imagina assim, que eu preciso trabalhar com uma logo específica. Eu vou escolher uma logo aqui. Uma logozinha. Depois a gente pode até trabalhar nesse artigo aqui, ó. Vou deixar isso aqui copiado. Vou até criar um novo documento. No mesmo padrão que esse e jogá-lo aqui. Lembrando que toda vez eu mexo com a imagem e essa minha imagem eu tenho que trabalhar de uma maneira que não distorça a minha imagem, beleza? Então sempre tem que estar ativo o meu Shift. Essa minha imagem aqui, no caso, ficou muito ruim. Eu vou pegar outra. Acho que essa aqui fica melhor. Com certeza fica melhor. Show de bola. Aqui, perfeito. Vamos mexer aqui primeiro. Logo eu escolho uma logo em específico, uma arte... vamos sugerir, por exemplo, na Coca-Cola, pronto. Tô só com Coca-Cola na cabeça. Vou pegar essa logozinha dela aqui. No caso dela ficar ruim, lembrem-se de usar o Image Trace. Vou deixar ela de ladinho aqui. Um fundo, alguma característica, alguma coisa interessante para colocar como fundo de um documento da Coca-Cola. Nada de interessante, esse aspecto aqui pode ser legal, ó. Esse bem aqui fica interessante. Por mais que a gente não use todo, mas a gente pode usar partes dele. Eu tô simplesmente copiando e colando aqui, para não ter aquele trabalho de ficar
placeando a foto toda hora. Essa aqui, pelo jeito, eu vou ter que usar o Image Trace. Não ficou legal. E aí eu vou usar uma das minhas artimanhas. Olha só, eu tenho essa logozinha aqui. Ela tá um pouco distorcida, ela tá despixelada, tá vendo? E eu quero que trabalhe em duas cores. Eu quero somente o branco e o vermelho. Então, tem preto, branco e vermelho. Então, eu posso trabalhar o Image Trace em 3 cores, tá? E aí, o que eu queria já foi... Eu expando, né? Toda vez eu esqueço de expandir. E ok, deleto isso aqui que eu não quero. E vou agrupar essas partes aqui. Show de bola, tenho aqui a minha logozinha. Primeiro, como é que eu teria como trabalhar essa minha logo, por exemplo, aqui na lateralzinha aqui do meu papel ou nessa parte aqui do meu material, como é que seria isso? Bom, logicamente tem várias artimanhas, mas como que eu particularmente, como é que eu utilizo? Eu vou pegar isso aqui, tá interessante para um cartão de visita, por exemplo. Eu pego isso aqui, duplico, jogo para cá, reduzo o tamanho, com Shift sempre, reduzo o tamanho. Vou alinhar ele do jeito que está o cartão. Primeiro eu vou diminuir só mais um pouquinho. E aí eu vou distorcer só um pouquinho. Joguei para cá. Ó. Virei aqui. Opa. Logo eu vi que tem um probleminha aqui, certo? Esse meu problema aqui, ó, eu vou ter muito. Porque eu não tenho aquele aspecto de distorcer fidedignamente a minha imagem, ó. Eu não consigo. A minha seta branca, ela não distorce a minha imagem tão bem como no Photoshop. Mas qual é uma estratégia que eu utilizo? Então vamos aqui. Eu posso utilizar, por exemplo, esse meu mockup da seguinte forma. Eu tenho a ferramenta de efeito em 3D, não tenho? Eu posso usar esse 3D como uma maneira de eu movimentar esse meu objeto. Vou marcar o preview e aí, ó, eu tenho a minha simulação para o que eu queria. Eu vou jogar aqui e aí, em vez de eu utilizar somente esse meu aspecto aqui, ó, essa face aqui de cima, eu vou usar todo esse efeito aqui embaixo, certo? E aí vamos lá verificar uma melhor maneira de eu expor esse material. Eu posso dar um ok, eu vou diminuir só um pouquinho essa largura dele. Vou botar 45 e der um ok. Logicamente eu tenho que arrastar um pouquinho ele aqui. Ele ainda continua com os parâmetros de mockup, de cartão. E tá aqui. Não precisa, logicamente, eu deixar exatamente igual como tava. O que eu preciso nesse aspecto aqui é verificar qual é a angulagem que eu adotei no primeiro artigo. Então vamos aqui ver. Eu clico no solzinho do mesmo jeito, vou aqui, dou um clique em Extrude Bevel, deixo aplicado o preview,
E aí eu vou verificar qual foi a angulagem que eu usei, ó, 45 graus, 18 e 6. Então, quer dizer que todos os meus materiais vão ter que seguir essa mesma lógica, certo? Então, vamos ver aqui uma perspectiva, ó. Ele vai me dar uma perspectiva diferente, vamos lá. Eu vou deixar em 0 porque a perspectiva eu gosto de controlar aqui mesmo. Fica mais interessante e é menos trabalho. Aí dou um OK e show, dou um OK aqui. A gente já vai ver essa lateralzinha aqui, como é que a gente vai trabalhar essa lateral aqui. Eu fiz a primeira parte do cartão. Logicamente, se eu fiz de um lado, eu posso pegar aqui o Alt e jogar para o outro. E ir alinhando. Eita, vai ser com a mesma face? Não, não vai ser com a mesma face. Eu posso trocar, mas deixem aqui uma opção de eu utilizar essa nova face. Aqui eu utilizei essa grossura por conta que a minha referência estava com quase um dedo de altura do chão. Logicamente que aqui me falta a sombra, não é? Então, a minha sombra, assim como nas outras vezes que eu expliquei sobre sombra, eu vou aqui em Effect e Drop Shadow ativado, Stylize e Drop Shadow. Eu vou dar um preview e esse meu efeito aqui, ó, vai vir. Olha lá, tá vendo? Se eu desmarcar o preview, ele não vai me mostrar as minhas alterações. Eu posso verificar o modo de mesclagem em relação a isso. E aqui tá um pouco travando, mas deu para ver. Deu. Vou deixar em Multiply mesmo. Tá indo. Show. Por enquanto, a minha sombra tá satisfatória, porque tá seguindo o mesmo raciocínio. Aqui das sombras, ó. Vou deixar OK. E ela vai estar aqui. Se eu arrastar para cá, ó, a minha sombra vai estar nesse aspecto aqui. Beleza, tá aqui. Assim como o meu cartão, todos também vão ter uma grossura específica. E aí, o que seria, por exemplo, nesse meu celular aqui, por exemplo. Esse meu celular, a gente já sabe que não é um quadrado com cantos, com cantos com ponta. Então, a gente vai verificar aqui já uma forma com cantos arredondados. Vai desenhar a formazinha primária. Essa minha formazinha primária, inclusive, que é uma das minhas ferramentas de mockup, o que seria interessante? Eu pegar isso aqui, ó, e não usar essa lateral toda. Eu duplico essa minha forma de novo. Dessa vez, eu vou diminuir na altura desse meu aqui, ó. Dessa minha referência. E vou selecionar os dois, ó. E veja bem para cá. Eu tenho aqui o meu molde do meu celular. Eu posso até mexer aqui nas laterais dele antes de eu fazer esse recorte. Eu vou colocar em cima disso, ó, botar a logozinha aqui bem bacaninha, selecionar os dois e ativar o meu Make Clip Mask, ó, fazer uma máscara de recorte. Eu fiz uma máscara de recorte, foi isso que eu acabei de fazer. E aí tá, eu jogo isso aqui pra cá. Opa, eu fiz foi duplicar. Vamos ver lá se dá para aplicar o efeito, o mesmo efeito que eu coloquei lá. Efeito 3D, Extrude, eu tenho aqui Preview. Olha só. Eu vou colocar qualquer angulagem aqui? Não. Eu vou lá na minha referência do cartão, eu vou verificar qual foi
o efeito que eu coloquei aqui, ó, 41, 12 e 0. Então, eu vou colocar a mesma angulagem nesse aqui. 41, 11 e 0. E aí eu aplico o efeito. Logicamente, a altura do meu cartão de visita vai ser maior do que o meu celular. Então, aqui eu posso colocar, ó, 25. Vai ser exatamente a metade desse meu celular. Eu vou dar um OK. E aí tem essa grossura menor. E olha lá. Só tem este porém aqui, né? A gente vai girar ele. Tá na mesma perspectiva, a gente só tem que girar e colocar ele, opa, no sentido certinho. E agora vem a característica da perspectiva, que é a sombra. E como a gente já aplicou na sombra anteriormente, a gente pode aplicar o mesmo efeito, simplesmente dando um OK, porque as configurações anteriores já vão vir iguaizinhas. E aí só dá um OK. Ah lá, tá ficando. Certo? Então, eu gostaria de botar essa logozinha bem aqui, ó. Esse meu papel, eu já gostei desse papel, eu quero botar essa logozinha aqui em cima. Como sempre eu faço, eu vou duplicar novamente essa minha logo. Vou deixar ela guardadinha aqui, porque a gente nunca usa todo o material que a gente está utilizando numa arte só. A gente tem que fazer cópias de segurança. Beleza? E aí vamos aqui. Eu diminuo essa arte aqui, diminuo. Ó. Seria bem interessante se já tivesse OK nesse aspecto aqui, né? Mas não está OK, então vamos aplicar o efeito 3D Extrude, assim como aquela perspectiva, vou colocar a mesma, OK. E tem aqui, esse aspecto aqui ficou esquisito. Vamos ver aqui qual foi o problema dessa minha logo aqui. Esse extrude devia estar marcado oco. Vamos ver aqui como é que tá essa... Esquisito, né? Nossa, meu computador tá meio lento. Vou botar dessa vez um PT. Ficou melhor, pronto. Tacar isso aí pra cá. E pronto, tá aqui. Ela só não tá com a perspectiva ideal. 41, 11 e 0. Prontinho, bem aqui. Olha lá. E já está no papel. Qual foi a diferença do cartão para o celular e para aquela logozinha no papel? Foi o que? Eu utilizei essa arte específica aqui. Essa arte que está distorcida porque eu acho que é a renderização do meu computador, tá? O computador tá rodando um monte de coisa ao mesmo tempo aqui. Gente, lembrando, temos o formulário de presença, tá? Temos 3 pessoas aqui, então já dá para responder lá rapidinho. Copia
na barra de endereço aí de vocês, copia este link aqui, ó. Copia este link aqui e já dá para responder a presença, viu? A gente vai fazer várias. Nós vamos fazer quando as aulas voltarem ao normal, presencialmente. A gente vai fazer um remanejo dessas faltas, tá bom? Então, preencham direitinho o formulário. Show! E aí, vamos para cá. Quando a gente está trabalhando aqui, ó, com esse meu cartão aqui, às vezes a renderização vem ruim por conta das limitações mesmo do Illustrator. Então, vamos aqui. A diferença desse cartão aqui para da minha logo, ó, e para esse aqui, no caso, foi a grossura. Aqui eu botei, por exemplo, 25 de altura, aqui eu botei apenas 1 pt de altura e aqui eu botei 50 de altura. Então, já dá para fazer uma arte bacaninha. Nota que a logo específico, a foto em vetor, ela fica melhor trabalhada, ó, do que a foto quando a gente coloca um extrude nela. Ela fica menos renderizada, com a qualidade menor. Por isso que é melhor a gente trabalhar com vetorizações assim. Eu posso até testar e colocar essa minha foto inteira, eu vou até testar aqui do lado, botar essa minha foto inteira como vetor para ficar interessante. Vamos aqui em 16 cores, saber se ele não travar, né? Vamos lá testar para ficar uma qualidade melhor. E deu um bugzinho aqui simples. Não esqueçam de preencher o formulário, viu? Compartilhar com seus amigos, as livezinhas daqui, rever as aulas passadas, tá bom? Vamos ver como que ficou essa arte. Vamos lá. Ela ficou até interessante. Não ficou como a gente queria, mas dá para usar. Tá aqui, vou expandir. Ela ficou nessa qualidade, ela vai estar... Desculpa. Ai, meu Deus, perdão. Ela vai estar toda agrupada, então a gente pode arrastar ela para onde a gente quiser. Beleza? Show de bola. Jogar ela para cá. Vamos trabalhar agora com, por exemplo, papel timbrado. Olha só, o papel timbrado, a gente pode até utilizar a mesma logo, essa mesma logo daqui para cá, só que maiorzinha. Misericórdia. Ela ficou esquisita, né? É a renderização do meu computador. Certo, aqui já dá para usar. Esquisita, ela tá furada aqui, né? Mas esquisita. Beleza, tá aqui. Como vocês podem ver, é um pouco complicado por conta do meu computador, mas enfim.
Tá aqui esse texto. Também a gente pode jogar qualquer texto meramente explicativo, meramente demonstrativo, então não tem problema. Aqui seria interessante o quê? Seria interessante o teu nome especificamente. Teu nome aqui com a arte ou com o nome do cliente, seria interessante também. No caso de textura, e aí para quem assistiu aquela aulinha de tipografia no Illustrator, vai saber fazer isso aqui perfeitamente. Porque, olha só, se eu pegasse, por exemplo, essa logozinha aqui, jogasse para cá. Quando eu coloco, por exemplo, nesse carimbo aqui, eu vou tirar o extrude. Vou retirar esse extrude aqui. Alinhar essa logozinha aqui. No caso, eu vou desagrupar, tirar esse vermelho, porque o que eu vou querer é simplesmente o nome Coca-Cola, porque aqui é o carimbo retangular, não é circular, por conta disso eu não vou usar o circular. Certo? Tá aqui, eu vou agrupar novamente. Aqui, logicamente, eu posso usar o extrude. Eu vou usar o meu extrude aqui. Eu posso usar a tipografia mesmo e procurar uma referência, alguma coisa que fique melhor. Bem aqui a gente já tem que procurar uma textura específica para essa logo específica. E seria, essa textura aqui seria uma textura de terra, mais ou menos terra, areia marrom, vamos dizer assim. Então vamos aqui, texturas, madeira, metal, marrom, textura terra. Acho que terra fica mais naquela história lá. Pano escuro, tecido escuro. A marca de carimbo é mais aquela textura do carimbo é mais parecido com pano. Pano terra. Pano escuro, vamos ver. Ó, esse aqui seria interessante. Pronto, achei. Pronto, aqui. Eu jogo para cá. Vou deixar desse mesmo tamanho, e assim como naquela parte lá de tipografia, que a gente também utilizou tipo um 3D, eu vou usar o meu painel Washes, ó, Watches. Vou arrastar ele para cá para dentro e criar essa nova textura. Eu vou deixar ele quadradinho e jogar para cá para não ter problema. E aí vocês já vão perceber bem aqui, ó. Ele já fica aqui, ó. Ele já criou esse aspecto aqui. Essa textura aqui. Esse aqui eu vou deixar de ladinho, mas a gente pode até deixar de lado ele. O que é interessante aqui é a gente colocar essa textura nesse meu texto provisório. Então, eu coloco aqui, ó, essa textura. Se eu der 2 cliques dentro, eu tenho como arrumar essa arrumação dessa minha textura. Se eu der 2 cliques dentro, vamos lá. Eu tenho como arrumar essa... Não arrumou, que coisa. Tá voltando. Vamos aqui de novo. Pegar esse aqui, transformar ele novamente, só que dessa vez uma textura menor.
ficou melhor. Pronto. Eu vou ter que, desse jeito mesmo, eu vou ter que criar um novo quadrado desse atrás, por conta que é uma textura e esse aqui meio que sai de fora dele. Então, a gente vai ter que continuar com esse aspecto. Então, a gente vai criar do mesmo jeito, só que um retangular. Para facilitar o meu processo, eu vou criar com a Pentool. Dou um ponto aqui, outro, e ó, ele já está criando com esse material. Infelizmente teve essas falhazinhas aqui por conta do material, do limite do material. Posso até testar se com esse aqui não fica melhor, não, fica pior, bem pior. Certo, aqui dá para usar. Esse aqui agora a gente tem que aplicar o extrude para colocar ele em cima desse materialzinho, em cima do lado como se ele estivesse saindo desse material. Então vamos selecionar ele e aplicar o extrude. Olha só. Vou tirar, vou colocar 3 PT, simplesmente para mostrar, para ter essa visibilidade, essa sensação de sair da tela. Que bom, eu sumi com a forma. Pronto. Assim eu entendi. A gente seleciona, no caso de eu perder aqui, é porque eu criei aquela forma, esse meu fundo, depois que eu criei aquela minha imagem. Então, vamos aqui. Essa imagem aqui eu tiro a visualização, essa aqui eu também tiro a visualização. Eu seleciono isso aqui, coloco ele totalmente para frente, ó. E aí eu posso ajustar a visualização. Pronto, agora é só arrumar a perspectiva dessa marca. Seria interessante eu ajustar a perspectiva lá no meu extrude? Sim, e é exatamente isso que eu vou fazer, porque eu também não gostei desse estilo que ficou. Eu vou usar, só que dessa vez eu vou ter que ir manualmente, porque a perspectiva que estava o cartão, para a gente colocar tudo na mesma linha de pensamento, esse aqui tá diferente, tá em pé em relação ao cartão. Então, por isso que a gente não pode utilizar a mesma coisa, tá? Tá muito lento. Jesus. Acho que se eu colocar o quadrado na mesma lateral, no mesmo sentido desse carimbo específico, fica melhor. Já sei. Eu vou tirar esse extrude primeiro. Tirar esse extrude. Em vez de eu girar ele manualmente, eu vou deixar ele reto. Vou aplicar o extrude dessa maneira, que aí ele vai ficar idêntico. Colocar 3. Vou mexer exatamente nessa posição. Esse carimbo tá meio para cima. Eu vou tirar o preview, porque senão ele fica muito lento. Misericórdia.
Acho que aqui fica bacana. Eu também vou utilizar um clássico aqui de 1 pt simplesmente. A largura, o acabamento desse meu material. Aqui acho que já dá para usar. E vamos ver lá como é que ele se resolveu aqui. E travou de novo. Espero que não esteja cortando a minha transmissão. Tá tudo bem aí? Tá tudo ok aí? Eu quero uma resposta de vocês. Responda o formulário. Estou conferindo aqui se vocês estão respondendo o meu formulário. A frequência, tá? Estou de olho em vocês. Ai, travou. Jesus amado. Vou dar um ok e testar desse mesmo jeito. Aqui creio que já dê para usar sim, então eu vou usar manualmente, porque pelo 3D tá muito complicado. Gente, vocês não estão respondendo meu formulário. Que doideira! Cadê o formulário? Beleza, eu vou jogar já para vocês aqui. Esse link aqui você tem que copiar e colar no browser do Google, viu? Caso você esteja utilizando pelo celular o Twitch. Ele não aceita usar o Twitch. Show? Ó, aqui dá para entender como é que ficaria. Então eu vou deixar essa logozinha do jeito que tá. Eu vou relaxar com ela antes que o meu computador trave de vez, tá bom? E tá aí, ok, ok, ok. E é basicamente isso aqui que fica sendo o meu mockup. Olha só que a gente utilizou uma capinha de celular. Aqui a ideia seria também a gente pegar a performance também de um celular aqui, ó, por exemplo, e jogar essa forma aqui por cima, certo? Então, o que a gente iria fazer quanto a isso? Na verdade, a gente vai até fazer lá na outra arte. Melhor do que a gente já vai mostrando outros fatores. Por exemplo, esse aqui seria a continuação disso aqui, por exemplo. Tá aqui uma forma que parece um celular, mas não é um celular. A gente baixaria uma fotinha, vou até baixar uma de exemplo aqui. Place, ícones gerais. Vem aqui em variedades. Olha só como é que seria um mockup bem simples para redes sociais, por exemplo. Olha aqui, tá aqui, ó. Tá aqui essa aqui, eu vou jogar essa aqui para dentro daquela minha referência. Trava-la de novo. Ela não fica editável, mas tem um espaço legal para eu utilizar. Então, olha só, só seria isso aqui. Arrasto para cá. Gente, eu tô fazendo isso porque não tem como você me dizer depois que eu não fiz
certo trabalho, eu não fiz certo serviço porque eu não sei mexer em Photoshop. Já chegou gente me falando isso e aí eu estou provando para vocês que tem como sim fazer coisas do que você faz no Photoshop, no Illustrator, tá bom? Então isso não vai ser mais desculpa. Clip Mask de novo e tá aqui a minha arte. Eu vou editar essa forma aqui, dando 2 cliques nela. Eu vou ajustar esse meu quadradinho aqui e a minha imagem vai continuar aparecendo. Olha lá. Essa minha imagem aqui, eu tenho que ajustar ela direitinho. Show de bola. Vou dar um ESC para sair do modo de transformação. Lembrem-se lá do Illustrator. Show de bola. Tá aqui meu celular. A minha logo, coincidentemente, ficou parecendo que é tudo um só aqui, ó, mas tá o botão da Apple aqui. E tá aí o meu mockup de celular, bem simplesão. O que você iria trabalhar aqui seria uma iluminação, você jogava isso no Photoshop e terminaria feliz da vida, tá bom? Aí, isso foi o que faltou bem aqui, para não ter dúvidas, tá bom? Então, vamos avançando logo aqui, que temos outras programações, então vamos logo aqui já jogar nessa minha arte aqui. Essa minha arte aqui já não vai ter trabalho em 3D, eu já te mostrei a parte mais difícil, então essa aqui você vai relutar um pouco com essa ideia, mas tem como fazer e você próprio viu dizendo que tem como fazer em perspectiva no Illustrator. É só um pouquinho mais trabalhoso e, logicamente, um pouquinho de paciência você vai ter que utilizar. Vai ter que pegar, somar, arrumar tudo nessa ideia aqui. Show? E aí, para finalizar, a gente seria uma arte para Instagram, para simplificar a tua vida, para jogar uma artezinha bacana, simplificada mesmo para redes sociais. E aí seria interessante você também jogar dessa aqui, por exemplo. Eu vou pegar dessa aqui que já está. Opa, não tem como eu criar numa coisa trancada, né? Copiar e jogar aqui. E aí, olha só, joga pra cá, arruma, e aí, logicamente que eu não vou simplesmente jogar isso aqui, né? Tem ainda daquele meu Clip Mask, então eu vou criar uma formazinha aqui também. Respeitando os limites desse meu tablet. Vou arrumando nas dimensões dele, ó. Nas dimensões dele. Jogo isso aqui para essa minha imagenzinha. E aí eu vou escolher onde é que seria mais ou menos essa minha imagem. Seria interessante. Seleciono os dois e Clip Mask. Bem legal, bem show de bola. Só tem um porém quando a gente utiliza Clip Mask aqui no Illustrator. Essa minha imagem aqui, ó, se eu der 2 cliques, ela ainda continua aqui, certo? Essa minha imagem, ela foi cortada aqui. Só que no Illustrator, lembra-se que você pode utilizar, você pode salvar coisas fora da artboard. Você lembra disso? Por esse motivo, quando a gente salva em PNG, a parte de fora desse Clip Mask aqui, ó, ele também vai. E aí o que seria interessante? Você faz um ajuste nisso, pode ajustar isso no Photoshop mesmo. Tá? Então toda hora você está falando para fazer ajustes no Photoshop, logicamente tem suas limitações, certo? Eu faço dessa maneira. Eu faço todo o meu ajuste aqui porque é mais simples, é mais prático para determinadas coisas.
Porém, não é inevitável a gente levar coisas de um programa para o outro para facilitar o processo, para ser mais rápido, por seja por qual motivo, tá bom? Então, só não esqueçam que esta parte da minha foto aqui, ó, ela continua aparecendo, só que transparente, tá bom? Então, vamos aqui, a mesma coisa a gente faria nesse aspecto aqui, só que com, opa, Ctrl Z. Eu vou salvar isso aqui rapidinho. Seria diferente, né? Beleza. E a gente copiaria, copiar e cola nesse aspecto, diminui também. Lembre-se que eu não utilizei aquela minha... eu não utilizei aquela cópia de emergência, lembra? Por conta disso que eu não consegui utilizar novamente aqui. Show! Logicamente, aqui eu vou usar uma outra estratégia que eu também utilizo, que é, ó, um recorte. E aí, como é que seria esse recorte? Eu pego isso aqui e minus front. Olha lá. Minus front já usou, já facilitou a minha vida nesse aspecto. E aí, Clip Mask. E aí, se é para ajustar alguma coisa, eu entro no modo isolamento e arrumo a minha logozinho. Essa minha arte em si. Dou um ESC e tá ok. Beleza? E tá aí a minha arte, o meu mockup simplificado para Illustrator. Então, continuando, fiquem de olho no nosso formulário, lá no nosso formulário, nas nossas aulinhas, tá bom? Na Twitch. Responda o meu formuláriozinho de presença. Eu não tô vendo respostas aqui. Ah, muito bem. Vi 3 respostas aqui, mas tem 5 me assistindo. Olha lá. Beleza? Alguma dúvida? Alguma dúvida para vocês? Provavelmente a aula de mockup vai ser na próxima quinta-feira, tá bom? Na próxima quinta-feira vai ter aula de mockup para Photoshop. E aí teremos uma simplificação em base. É cada um com seu gosto, mas era que a gente já tá na semana do Illustrator, tá quase entrando na semana do Illustrator, é interessante a gente mostrar mockup também para Illustrator, tá bom? Exatamente, por conta disso que é melhor mesmo, brincar com luz e sombra. Mas não se engane, aqui também tem como a gente fazer uma iluminação, também efeitos aqui, ó. Também tem efeitos de Photoshop, ela só não é tão magnífica como o Photoshop. Certo? E aí... então fica por aqui. Obrigada pela presença, pela paciência. Preencha o meu formulário de presença. Eu vou contar cada um de vocês. Inclusive, eu vou até contar aqui, ó. Tem 3 pessoas aqui que só responderam. São 6 assistidores, tá bom? Tem 6 pessoas assistindo. Lembrando que pode ser também pessoas que não estudam na Gracon, que tá participando das nossas lives por livre e espontânea pressão psicológica.